Fala galera, beleza? Sou Fernando Malheiros, líder raiz, e hoje vamos falar sobre a inteligência do discurso. Mas isso não é um vídeo aqui sobre técnicas simples de discurso, essas coisas. É uma análise sobre o que é discurso e o que está envolvido nisso, com alguns dados importantes. E depois que eu falar de todas essas coisas, que eu vou falar propriamente de algumas pequenas técnicas de discurso e da importância de um discurso bem montado, beleza? Roda a vinheta. A inteligência do discurso, então, é o tema desse vídeo de hoje. Enfim, o quanto você já pensou sobre isso? Eu leio muito, todo mundo sabe. Eu sou apaixonado com livros, escrevo um livro também, né? Você já deve ver no meu canal algum livro que eu publiquei. Se não, vai lá. Aproveitando, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Isso é um gesto simples para você, mas importante para a gente que produzir conteúdos, né? Para isso ser divulgado e essa ideia ser espalhada. Enfim, a inteligência do discurso é uma coisa bastante ampla e é importante pensar sobre isso, e aqui vai algumas diretrizes. Por exemplo, Piaget, que é um cara que estudou desenvolvimento infantil, fez um trabalho em 1959 bastante interessante no Linguagem e Pensamento, que chama o trabalho. Ele pegou várias crianças, entrevistou várias crianças de até 7 anos, e 100% delas, quando eram questionadas assim, de onde vem sua inteligência? De onde vem seu pensamento? Elas falavam da boca. Existe uma fase no nosso desenvolvimento que a gente aprende a expressar nossa potência, nossa energia de vida pelos sons. Se nessa fase a gente não desenvolver isso, a gente não desenvolve mais. Olha que curioso. O que a gente consegue fazer depois disso é desenvolver mecânicas de tentar ter fonemas, fonéticas e sons que expressam uma comunicação parecida com essa expressão interna nossa. Mas a fala é uma expressão interna da gente. Tem outros autores que trazem essa expressão por uma similaridade. Nosso desenvolvimento embrionário, quando há fecundação, tem um desenvolvimento de 3 tecidos, endoderma, mesoderma e ectoderma. E esses tecidos lá no embrião são 3 e se dobram. E eles se dobram e formam cavidades. Então nós somos basicamente cavidades derivadas desses 3 tecidos, ou dessas 3 diferenciações celulares iniciais. E aí tem uns autores que mostram que a coluna vertebral, aqui nessa parte, né, da cervical aqui, que onde conecta as mensagens dos estímulos físicos corporais ao entendimento do cérebro, ele é paralelo, né, é um tubo paralelo ao tubo da fala. Então eles criam essa analogia entre a expressão da ideia, o trânsito, o fluxo dessas ideias, com a expressão e o fluxo da fala, que são essas duas cavidades similares. Então um discurso é uma expressão nossa no mundo. Isso é extremamente importante e fundamental de saber para se pensar na inteligência do discurso e, mais do que isso, na importância do discurso para a humanidade. Então isso eu li num livro que chama Os Caminhos da Vida, do Boadella, Fluxos da Vida, ou Caminhos da Vida, esqueci o nome, vou pôr aqui na edição, vou pôr certinho para vocês. Enfim, eu li isso num livro, e eu li em outro livro um negócio muito fantástico, que é assim, o que diferencia nós humanos de outras espécies? E essa não é uma pergunta fácil, mas eu li nesse livro e em diversos outros que eu já li, o que diferencia nós humanos de outras espécies? E aí muitas pessoas falam assim, inteligência. Muito se fala, nós humanos somos inteligentes. Mas vários animais são inteligentes. Ratos são inteligentes. Porco é inteligente. Passarinho dentro do seu universo também é inteligente. Enfim, tem várias espécies que são inteligentes. Então não é a inteligência por si só que nos faz, né, uma espécie diferenciada. Então o que nos faz? É ser bípede, né, andar com 2 pernas. Mas tem algumas outras espécies similares à nossa, com alguns tipos de macaco, por exemplo, que são bípedes também.
mas também não tem esse potencial ou não exerceu seu domínio no planeta Terra, né, como nós humanos exercemos. Enfim, o que faz de nós então tão inteligentes? Ou o que diferencia a nossa espécie? Então, lendo esse livro e outros, mas nesse livro que eu tive a sacada, o que nos diferencia dos outros é que somos contadores de história. Olha que curioso isso. Deu na cabeça de alguém aí. Né? Somos contadores de história. E o que é isso? O que nos dá essa potência? Ao contarmos uma história, a gente consegue viver ou ganhar a experiência de várias vidas numa única vida. Então, por exemplo, quando você lê meu livro, que chama Simples Assim, você vai ganhar meu ponto de vista através de uma história narrada, através de um discurso que eu pus no papel, de um discurso transcrito em texto, do meu ponto de vista sobre a inteligência humana. Nesse sentido, você vai ganhar o meu ponto de vista sem ter precisado estudar tudo que eu estudei. Percebe que curioso isso? Então, o fato dos humanos contarem histórias fazem com que eles consigam transferir experiências uns para os outros numa velocidade muito grande e faz então a gente ganhar entendimento do mundo e das relações do mundo numa velocidade muito grande. Então isso nos diferenciou das outras espécies e nos deu então domínio sobre outras espécies e essa amplitude de atuação no nosso planeta. Então eu acho que nessa primeira fase desse vídeo você conseguiu entender a importância e a presença de um discurso na vida humana, no exercício de nós mesmos. Para essa próxima fase do vídeo, o que eu vou trazer e o que eu quero falar? Beleza, entendi a importância. Onde eu exerço isso? Em tudo. Em tudo eu exerço esse discurso. Ah, mas e quem não consegue falar? Exerce o discurso por gestos, exerce o discurso por texto, exerce o discurso por imagem. Não importa o meio com o qual você vai expressar a sua ideia. O importante é entender a inteligência dessa expressão. O que tem por trás dessa expressão. E a importância e a potência da expressão desse discurso. Ou seja, dessa coisa que é uma expressão de nós mesmos para fora. Beleza? Esse processo é inteligência. Como ele é expresso, é uma habilidade que cada um desenvolve. Eu, pessoalmente, não tenho a habilidade de expressar as minhas ideias, ou seja, de ter discursos por imagem. Eu não consigo desenhar, não tenho essa habilidade. Por outro lado, eu tenho duas outras habilidades de expressar o meu discurso, pela fala e pelo texto. Então eu falo com clareza e eloquência, vocês estão me ouvindo aqui, e agradeço por isso, e eu escrevo com eloquência. Pegue meu livro, leia meu livro, por exemplo, você vai ver a qualidade, né, da descrição, da clareza do meu texto. Então eu expresso eu no mundo pela fala, por essa eloquência e pela escrita. Tem gente que expressa por imagem, tem gente que expressa por gestos, tem gente que expressa por expressão corporal, através de danças, mímicas e esportes, enfim, N coisas que cada um decida, ok? Então, onde é a importância disso? Em tudo. É o discurso, é essa expressão de nós mesmos que nos posiciona no mundo. E aí vem várias perguntas curiosas ou intenções interessantes. Ah, mas para um vendedor, super importante. Ah, para alguém que faz um projeto, você precisa expressar a sua capacidade e competência no projeto. Para vender, para se apresentar numa entrevista de emprego, para se apresentar diante de alguma coisa, seja essa coisa o que for, para se posicionar na vida, para se posicionar diante de uma dificuldade ou se posicionar diante de uma certeza ou de uma alegria. Então, por exemplo, quantas pessoas tinham vontade de dar um abraço e não tem essa expressão? Num momento de grande alegria com a família, por exemplo, com o filho, com um amigo, né, um parabéns, e não tem essa expressão, mas podia ter. Então, estou falando dessa expressão humana e eu chamo isso tudo de discurso. Então, onde isso cabe? Em todos os lugares. E qual a importância disso?
total para a existência, evolução humana e entender e compreender tudo que a gente chegou até aqui. Então, o que eu vou falar mais sobre isso? Então, vamos para essa terceira fase do vídeo para você entender. Então me dá uma técnica de discurso. Uma técnica de discurso interessante de se estudar, de se observar, é assistir os TED Talks. O TED é um padrão de discurso que associa fala e slides, né? Imagens, fotos, né? Imagens, slides, enfim. Lá no TED Talk é interessante ver e é uma técnica. Então, eu pessoalmente tenho certa resistência, não sei se é essa palavra, com técnicas, mas, principalmente de discurso, mas é um ponto de partida interessante. Então, eu vou falar dele. Então, como é que é um TED? É um discurso aí de 16 a 20 minutos, de 12 a 20 minutos, não passa muito disso. E eles têm um padrão, eles têm uma métrica. Se você assistir todos, são iguais. Então, como é que é a métrica? O discursante, o palestrante chega e fala de maneira séria. Olá, tudo bem? Eu sou fulano, faço isso, faço aquilo. Ou começa assim, ou começa fazendo uma pergunta do tema. Você já viu como o discurso é importante? Aí isso abre a cabeça das pessoas que estão assistindo. E aí depois ele fala, então, eu sou fulano, fulano, fulano. Ou ele fala quem ele é, o palestrante fala quem ele é, e depois faz uma pergunta sobre o tema, ou ele faz a pergunta sobre o tema e fala quem ele é. Estamos aí na abertura do discurso. Logo em sequência, ele faz uma piadinha irônica. Por que precisa ser irônica? Porque o palestrante está tenso, ele não encarou as pessoas ainda, e as pessoas também estão apreensivas diante do discurso. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer. Então está todo mundo apreensivo. Então quando o palestrante fala o tema, as pessoas já sabem o tema. Beleza, falou uma coisa que eu já sabia. Eu sabia o tema. Quando ele se apresenta, ele também fala uma coisa que as pessoas também já sabiam. Quem ele é, por isso que estão lá assistindo. Quando ele faz a piadinha irônica, ou seja, de uma coisa séria, ele fala uma coisa inesperada, isso é ironia. Ironia é a tendência de uma coisa para um lado e vai para o outro. Essa é a ideia de ironia simplista. Então, quando ele faz isso, tá aqui o meu tema e faz uma coisa irônica. Aí a galera ri. Aí ele quebra esse clima de tensão. E todos eles fazem isso. Todo TED Talk você vê igual. Isso acontece nos primeiros 1 minuto e meio de discurso. De 40 segundos a 1 minuto e meio. Assista lá depois desse vídeo meu e analise para você ver um discurso do TED Talk. Enfim, chegou, falou quem é, o tema da palestra, faz uma ironia, quebra o clima e todo mundo ri. Quando todo mundo ri, ou a maioria das pessoas desarmam, aí ele entra no tema específico. O que é o tema específico logo em sequência? Ele conta uma história que motivou aquele trabalho. É sempre assim. Todo mundo riu e fala, pois é, então, quando eu era criança, ou minha mãe fez isso, meu pai fez isso, meu irmão era assim, meu cachorro era assado, meu tio era assim, meu filho era assim, e eu vim trabalhando nisso, então estudando e cheguei nesse ponto. É sempre assim. Porque isso aproxima as pessoas. Isso humaniza o discurso. Então, o que era um clima tenso no começo, deixou claro o que é o discurso, quebrou o clima do discurso, com ironia, depois que quebrou o clima, aproximou das pessoas. Todo mundo aqui agora, estamos falando uma linguagem normal, estamos tranquilos. Aí a pessoa veio explicando como o trabalho foi fundamentado, por que ele estudou aquilo, teóricos e fundamentos a respeito daquilo. Na sequência, traz os resultados daquela experimento, daquela análise, daquele estudo, geralmente coisas curiosas, curiosidades ou inovações acerca daquilo. E ao final, traz uma conclusão que remete a essa pergunta inicial, a essa história inicial. Ele repete essa história no final e mostra para onde esse trabalho está indo. Esse é, então, um padrão de discurso, de maneira geral, que a gente vê em todo lugar. Quando grandes figuras também dão discurso em lugares inéditos, eles usam essas técnicas, usam essas métricas, e isso é interessante e é legal, é importante de saber, de conhecer, enfim. Estou aqui trazendo essa análise do discurso. Então, se você viu esse vídeo aqui, né, pega um TED Talk depois de assistir esse vídeo meu aqui,
e dar uma analisada que você vai conseguir encaixar, entender essas fases do discurso. Uma abertura simples, uma quebra de tensão, depois da quebra de tensão, uma história que conta a motivação daquele estudo, depois uma fundamentação do estudo, como aquele estudo foi feito, as conclusões curiosas que chegou e para onde esse discurso vai, e depois encerra com muita clareza. Isso aqui foi o que eu fiz, muito obrigado. Pronto. É bem claro assim. Se você vê um discurso, então, uma palestra estadunidense ou inglesa, uma palestra europeia ou uma palestra norte-americana ou canadense, aí que vocês vão ver, então, que isso é ainda mais tecnicista, e mais métrico e mais claro. Beleza? Nossa, então agora eu entendi discurso. Estou fera em discurso. O que mais que sobra? Sobra a coisa mais importante. Falei tudo isso até aqui para falar para vocês a coisa mais importante no discurso. O que é um discurso? É uma expressão de você mesmo. É uma expressão de você mesmo. Não adianta estudar técnica de discurso se o assunto com que você vai falar não é algo que você goste ou acredite. Quando você vai para um vendedor que vende um produto que ele não acredita, você percebe na hora. Porque ele não está expressando ele mesmo. Ele está contando uma ilusão, ou uma fantasia, ou uma mentira. Não adianta. A coisa tem que ser uma expressão de nós mesmos. Um discurso é uma expressão da nossa potencialidade, do nosso ponto de vista para o mundo, da nossa vontade de fazer as coisas. E é aí que cabe um discurso, e é assim que é um discurso. Aqui estou eu. Vum, é isso que eu acredito. Eu estou falando aqui sem nenhuma métrica. Esse vídeo não tem roteiro. Eu estou falando de discurso porque é algo que eu gosto, é algo que eu acredito, é algo que eu estou mergulhado há muitos anos. E você consegue perceber essa paixão, essa expressão do meu conhecimento, essa expressão da minha inteligência, essa expressão da minha vontade nessas falas, sem se ater à técnica. Esse discurso desse vídeo não está nessa métrica. Por que não está? Porque eu acredito que o discurso é uma expressão de nós mesmos. Então, mais importante do que ter uma boa técnica é ter uma expressão de si mesmo. Eu vou falar daquilo que eu sei e eu vou viver aquilo que eu sei. Eu vou mergulhar naquilo que eu gosto e vou falar daquilo que eu gosto com propriedade, mergulhado naquilo que eu gosto. Percebeu a ideia? O que você é, o que você gosta e o quanto você envolve com o que você gosta, que dá potência e dá verdade, dá interesse ao seu discurso. Então, se você vai numa vaga de emprego e fala assim, vou trabalhar ali porque é a oportunidade que eu tenho, você não gosta de lá, você vai para a entrevista. O que vai acontecer na entrevista? O seu discurso não vai ser legal. Por mais que você se expresse lá, aquilo não tem potência, aquilo não tem uma expressão de você. E aí seu discurso pode até ser organizadinho, mas não vai ser genuíno, não vai ter potência, não vai ter clareza. Percebeu a ideia? Uma expressão de nós mesmos é a coisa mais importante de um discurso. Porque um discurso é uma expressão de quem o faz. É uma forma até artística, mas não sei se é artístico, mas com certeza um discurso é inteligente por definição. Um discurso bom é inteligente. Um discurso bom expressa nós mesmos no mundo e nossa vontade no mundo. Vou parando por aqui. Posso falar mais sobre isso depois. Por favor, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva no canal. É um gesto simples para você, mas que ajuda muito a divulgar essa ideia. Também deixe um comentário, estou à disposição para responder o que for aparecendo ou gravar outros vídeos acerca dessas perguntas, ok? Muito obrigado aí pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo e espero que eu tenha contribuído com esse entendimento da inteligência do discurso. Até mais!